Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos fazer a correção da aula 41 do oitavo ano de matemática. Então, na aula 41, nós estamos falando sobre os números irracionais, tá? Então, nós já estudamos o conjunto dos números naturais, conjunto do Z, que é os números inteiros, o conjunto dos racionais, e nós vamos conhecer aqui, esses formatos aqui que são o conjunto dos números irracionais, tá? Eles têm essa aparência. Então vamos lá. Então vamos à atividade de hoje, ó. Então, na atividade de hoje nós temos aqui, ó, exercícios, né? 1. Associe os símbolos da coluna da esquerda com seu respectivo conjunto na coluna da direita. Então nós temos aqui as atividades de A a D, os símbolos e aqui os nomezinhos de cada um. Então vamos à primeira, ó, o item A é o quê? O que, gente? Ele é o número, é o conjunto dos números racionais relativos, tá? Que são os conjuntos, são os números que eu consigo transformar em fração, ou que eles estão na forma de decimais, ou eles também podem ser infinito, mas que esse número infinito, depois, nas casas decimais, ele tem um período, eu consigo identificar qual é esse período, tá? E isso é chamado de dízima periódica, tá? Então, o nosso Q é o conjunto dos números racionais relativos. No item B, nós temos o Z. O Z, nós vimos aqui, ó, que é o conjunto dos números inteiros. Então, ó, números inteiros relativos, o nosso Z, tá? E aí nós temos no item C o nosso N, que nós vimos aqui também, né? Que o N é o nosso conjunto dos números naturais. Então, aqui em cima, ó, os números naturais representado pelo conjunto N, pela letra N maiúscula. E no item D nós temos o R, então o R só pode ser aqui os números reais, tá? Então, o R representa o conjunto dos números reais, que nós não falamos ainda, né? Na verdade, aqui, ó, números reais agloba todos os números, né? Os naturais, inteiros, racionais e os irracionais. Quando a gente engloba tudo, chamamos de reais. Atividade 2. Escreva Q para os racionais e I para os irracionais. Então, aqui nós temos que ter uma ideia de que é um número Q, racional, e um número I, né, que é o conjunto que representa, né, essa letra, os irracionais, tá? Então, ó, 2,5. 2,5 é um número racional, então é representado pela letra Q. Por quê, gente? Porque, ó, ele é um número que tem fim, ele é um número decimal, tá? E ele é finito, tá? Então, todo número que é finito, ele é racional, tá? No item B, nós temos aqui, ó, 0,6666. Esse número é finito? Não, ele é infinito. Porém, esse número é um número finito, mas aonde eu consigo identificar, ó, 666. Qual é a próxima casa do número aqui? Então, ó, qual seria o próximo número aqui depois aqui desse 6? Automaticamente, provavelmente seria o 6 e depois de novo o 6 infinitamente. Então, eu sei que o período aqui é o 6, tá? Então, isso daqui é um número racional. Ele é chamado, né, de um número decimal, só que ele é uma dízima periódica por causa desse período aqui que repete, tá? No item C, nós temos 3,2 décimos, ó, 2 décimos. Então, eu consigo ler ele, esse número, então ele é um número racional também, porque ele é finito. Da mesma forma, no item D, eu tenho aqui, ó, 0,8. Isso daqui é 8 décimo. 8 décimo também é um número que eu posso fazer a leitura dele, ó. Então, ele é um número racional, tá? No item E, nós temos aqui, ó, 2,23, 68 e 17. Olha, esse número não dá para mim fazer a leitura dele. Esse é um número infinito e também ele não é uma dízima periódica, porque se eu olhar aqui, ó, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 6, 8, 1, 7. Os números são todos diferentes. Então, provavelmente depois do 7 é um número diferente,
Pode ser o 7? Pode, mas não dá para arriscar saber que é o 7, tá? É mais fácil dizer que vai ser um número diferente aí pela possibilidade aqui, né? Então, isso daqui é um número irracional, tá? No item F, o 7. O 7 nós vimos que é um número natural, é um número inteiro e ele é racional também. Lembra? Números racionais são números que eu transformo ele em fração. Então, ó, se eu pegar esse 7 aqui e fizer isso aqui, ó, 7,0, eu transformei ele num número decimal, tá? A casa aqui depois da vírgula é 0, 0 décimo. Então, 7 inteiro, 0 décimo. Transformei em número decimal. Todo número decimal finito, ele é racional. E o 7, ó, eu transformo ele em fração, ó, 7 sobre 1. 7 dividido por 1 é 7. Então, isso daqui está em forma de fração. Então, todo número que está em forma de fração é um número racional. Então, aqui é Q. No item G, da mesma forma, ó, é um número decimal infinito. E da mesma forma, a gente não consegue identificar o período aqui, ó, porque são todos diferentes. Então, se é diferente, é irracional, tá? Já na letra H, ó, nós temos aqui, ó, um número infinito, 5,343434. Se a gente notar bem aqui, a gente consegue ver que o período aqui, ó, 3, 4, 3 e o 4, 3 e o 4. Então, a gente sabe o quê? Que depois do 4, ó, vem quem? Vem o 3. E depois do 3 vai vir quem? O 4. E assim sucessivamente, infinitamente. Então, isso daqui tem um período 3 e 4, 34. Então, isso é uma dízima periódica, então isso é um número racional. Tá ok? Letra Q. Atividade 3, ó, assinale com X somente os números que não são racionais. Então, ele quer saber quem? Quem não é o quê? Quem é o nosso izinho, os irracionais, tá? No item A, ó, nós temos a raiz quadrada de 5. Se vocês jogarem aí na calculadora de vocês aí a pergunta qual é a raiz quadrada de 5 aí e procurar na calculadora, vocês vão ver que vai sair esse número aqui, ó. Né? A raiz quadrada de 5 é 2,23, 60, 65. Se vocês notarem aqui, ó, os períodos são todos diferentes, tá? Não dá para saber, até teve alguns iguais aqui, ó, mas não dá para ter certeza que depois do 9 aqui qual é o número, tá? Então, como esse número é infinito e eu não tenho um período, então ele é irracional, então eu coloco um xizinho nele, tá? Da mesma forma, ó, se vocês colocarem na calculadora a raiz quadrada de 6, a raiz quadrada de 6 ela vai ter números parecidos aí com a raiz quadrada de 5. Não vai ser uma dízima periódica. Então, se ele não é uma dízima periódica, né, o valor da raiz quadrada de 6, então ele é irracional. No item C, nós temos a raiz quadrada de 16. Se vocês colocarem aí e achar na calculadora de vocês, a raiz quadrada de 16 é 4, né? Primeiro porque 4 vezes 4 é 16, né, gente? Então, ó, se a raiz quadrada de 16 é 4, 4 é um número finito, e eu transformo ele em fração, lembra? Ó, posso deixar 4 sobre 1, ou em números decimal também finito, tá? Então, eu não assinalo porque esse número é um número racional e não irracional, tá? Então, vamos para o próximo. Item D, 0,8, 8 décimo. 8 décimo é um número finito, eu consigo fazer a leitura dele. Então, ele é racional, então eu não assinalo. E 9, 9 também é parecido lá com, né, a raiz quadrada de 16, que deu 4. Então, 9, ó, é um número que eu transformo ele em fração e posso deixar ele na forma de decimal dessa forma. Então, 9 inteiros. Então, isso também é um número racional, eu não assino. F, 2,449. Olha aqui, ó. Aqui o 4 repetiu, mas o 9 não. Eu não tenho certeza, como ele é infinito, se aqui vai ser o 4 novamente. Eu não consigo identificar um período aqui. Tá? Então, como eu não consigo identificar, esse número aqui, ele é irracional, certo? G, 1,333, olha aqui já é diferente, ó, aqui era 3, 3 e o próximo ainda é 3, então, automaticamente, pode até ser que não, mas
eu deduzo que esse número vai ser um número irracional. O próximo número poderia ser o 3 aqui, tá? Poderia mudar, mas é uma provável certeza que seria uma dízima, tá? Tem período, então ele é racional, então não assinalamos. H, o zero, é um número racional, tá? Então não assinalamos. E o I, se vocês jogarem na calculadora, ele também vai dar um número parecido com a raiz quadrada de 5 e a raiz quadrada de 6. Então ele é irracional. Então terminada aí a correção da aula 41.